Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando então no nosso volume 4 do PET, a semana 3 de Geografia. E hoje o nosso assunto são os fusos horários, um assunto muito importante, viu? Que a gente acaba usando todos os dias. Pessoal, lembra que na semana 1 desse PET 4 a gente falou sobre as longitudes, que elas são separadas pelo meridiano de Greenwich? Lembra disso, né? E que são 90 graus de longitude para leste e 90 graus de longitude para oeste. Portanto, nós temos aí no planeta 180 graus de longitude. E isso vai ser muito importante hoje para entendermos os fusos horários. E lembra, olhando também nessa ilustração, que o nosso planeta é redondo, né? Arredondado, ele é geóide. Então não tem como o Sol iluminar o planeta todo ao mesmo tempo. Sempre uma faixa de terras do nosso planeta vai estar clarinho, mas sempre vai ter um lado totalmente escuro. Por isso não tem como ser o mesmo horário em todas as cidades do mundo, porque sempre uma parte do mundo vai estar de dia, uma parte do mundo vai estar à noite. E mesmo a parte do mundo que está dia, não é a mesma claridade. O sol do meio-dia é diferente do sol das 5 da tarde, do sol das 9 da manhã, não é assim? Então, porque o sol, a cada hora, está iluminando de forma diferente cada pedacinho do nosso planeta. Vamos imaginar que a gente, no nosso caso, o nosso planeta seja uma mexerica gigante, dividida em 24 gomos, porque os fusos horários é mais ou menos assim. Se eu falei agora há pouco que são 180 meridianos, lembra que para dar uma volta inteira no movimento de rotação, a Terra gasta 24 horas. Se a gente pegar essas 24 horas e dividir esses 180 meridianos, vai dar 15 graus, 15 meridianos. Ou seja, por hora, o Sol ilumina 15 graus, 15 meridianos. É por isso que a cada 15 graus muda um horário do nosso relógio, certo? Então, conforme a Terra gira 15 graus, muda uma hora, tá bom? Então é assim que a gente vai entender, pelo menos começar a entender o sistema de fusos horários. Quando você olha esse mapa aí dos fusos horários, tem as 24 horas aí do nosso dia, cada faixa dessa é um horário diferente. Vejam que em muitos lugares as linhas elas têm que fazer curvas, para quê? Para uma mesma cidade não ficar com dois horários diferentes, ou de repente um mesmo país. A não ser que o país seja muito grande, ele acaba sendo cortado, né? Igual o nosso Brasil, nós temos 4 horários diferentes dentro do Brasil. Você sabia disso? Daqui a pouco a gente vai ver essa questão do mapa do Brasil. Então vamos lembrar isso, ó, a cada 15 graus as horas mudam. Para leste, as horas aumentam. Então toda vez que você está comparando com alguma cidade que fica no leste, as horas vão aumentar. O leste, lembrando que o leste aí é para a direita. O oeste, no caso aqui para a esquerda, as horas diminuem. Então, a cada 15 graus para o oeste, as horas diminuem, tá? Uma hora a cada 15 graus. Então, se eu estou numa cidade 0 grau, meridiano de Greenwich, e eu vou para uma cidade de 45 graus para o oeste, eu estou indo para a esquerda. 45 dividido por 15 vai dar 3. É assim que faz a conta de fuso horário, tá, pessoal? Então, se são meio-dia em Greenwich, e eu quero saber São Paulo ou mesmo Cabo Verde, que está no 45 graus oeste, é só eu pegar e dividir os 45 por 15, eu já descobri que são 3 horas de diferença. Como o Cabo Verde está para o oeste, são 3 horas a menos. Então, se forem meio-dia lá em Greenwich e eu tenho que diminuir 3 horas, meio-dia 11, 10, 9. Então, vão ser 9 da manhã aqui em Cabo Verde, certo? Mas já que a gente falou, por exemplo, de Brasil, vejam aí, tem 3 cores diferentes no mapa do Brasil. Ué, Márcio, você não acabou de falar que são 4 horários diferentes? É porque nessa linha de -2 está a ilha de Fernando de Noronha, mas esse mapa é muito pequenininho e não aparece. Então vocês vejam aí, ó, tem no Brasil o -2, o -3 que é a gente. Lembrando que esse número é comparando com Greenwich. Então -3 quer dizer menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich, que é o inicial, é onde as horas, é a base para todas as horas. E nós temos aí no Brasil também o -4, que pega o Mato Grosso do Sul, vejam aí, um bom pedaço do Pará, a maior parte do Amazonas, o Amapá,
Roraima, Rondônia, Amapá não, perdão, Amapá está no menos 3. O menos 3, que é o nosso horário de Brasília, também tem a maior parte dos estados brasileiros, né? E lá no menos 5, olha, 5 horas a menos do que Greenwich, está o estado do Acre e um pedacinho do Amazonas. Menos 5, hein? Então, se lá em Londres forem meio-dia, o pessoal do Acre tem 5 horas a menos. Meio-dia, 11, 10, 9, 8, 7. 7 da manhã, eles estão a 5 fuso horários a menos de distância. Então, esse menos 5 lá embaixo do mapa é isso. Agora, Fernando de Noronha, que eu falei que não aparece aí, está no menos 2. O menos 2 não está a leste da gente? Se nós estamos no menos 3, Fernando de Noronha está no menos 2, eles estão para o leste. E para o leste as horas aumentam. Então, se forem 10 horas da manhã, por exemplo, aqui em Cabo Verde, lá na ilha de Fernando de Noronha já são 11 da manhã. Sempre eles vão estar 1 hora a mais da gente. Ou seja, eles estão 2 horas a menos do que Greenwich. Só que 2 horas a mais, 1 hora a mais do que nós aqui em Cabo Verde. Tá dando para entender? Vamos então nas atividades, para a gente ter certeza mesmo que todo mundo entendeu. A atividade número 1 está dizendo o seguinte: a distância em graus entre a cidade de Brasília, que é o nosso horário de Brasília, lembra, é o 45 graus oeste, e Roma, na Itália, é de 75 graus. Então aqui ele já falou a distância, eu não vou precisar calcular as duas distâncias, porque ele já determinou aqui no enunciado que a distância é 75. Senão eu tinha que pegar a longitude de cada uma e somar para depois dividir por 15, para saber quantas horas são de diferença. Aqui ele já está dizendo que a distância é de 75 graus. Mas eu não quero saber a distância em graus, eu quero saber em horas. E é por isso que eu vou dividir por 15. Mas espera aí, vamos ler o enunciado inteiro. A distância em graus entre Brasília e Roma, na Itália, é de 75 graus. Sabendo que a cada 15 graus é 1 hora, se em Brasília são 14 horas, que horas vão ser em Roma? Então, em Brasília são 14 horas, eu quero saber o horário lá em Roma. O próprio enunciado já disse que são 75 graus de diferença. Nunca esqueçam, cada hora vale 15 graus, então sempre vai dividir por 15. Então você tem que pegar o 75 e dividir por 15. O valor que der, você vai somar as horas. Por que vai somar? Porque Roma está para leste. Se fosse o contrário, se você estivesse comparando com uma cidade para o oeste, aí as horas iriam diminuir, entendeu? Então você vai fazer essa conta, 75 dividido por 15. O valor que der nessa conta, você vai aumentar as 14 horas de Brasília, para descobrir que horas vão ser em Roma. Fácil, né? Agora o mesmo esquema você vai olhar nesse mapa do Brasil que eu mostrei agora há pouco, na número 2. Se em Fernando de Noronha são 2 horas, 2 da manhã, que horas vão ser no Mato Grosso? Olha aí no mapa do Brasil, lembra que eu falei que Fernando de Noronha está no menos 2. O Mato Grosso está no menos 4, ou seja, o Mato Grosso está para o oeste, ok? Então cuidado aí para não errar essa. O mesmo esquema para fazer a B e a C. Se no Acre são 20 horas, que horas são no Distrito Federal? Distrito Federal é aqui, Brasília, aqui no nosso horário de Brasília. Letra C, também do mesmo jeito. Se em Mato Grosso são 14 horas, que horas vão ser no Acre? Então lembrando que na letra B vai ser para o leste, as horas vão aumentar. E na letra C, volta a ser para o oeste, a hora diminui, tá bom? Olha o número 3, é tudo do mesmo jeito, tá, gente? Nas férias escolares, Marcela e sua família viajaram de Manaus, Manaus fica no Amazonas, lá no menos 5, aliás, no menos 4, perdão, Amazonas lá no menos 4, que é só um pedacinho do Amazonas que fica no menos 5, não é o caso, porque está falando sobre Manaus, Manaus fica no menos 4, é a capital. Um dia, às 16 horas, Marcela telefonou para Sofia. Então, a Marcela, que está lá em Manaus, telefonou para a amiga dela, Sofia, às 16 horas. Só que a Sofia mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que está aqui no nosso horário de Brasília, lá no menos 3. Então, a Marcela está lá no menos 4, ligou para a Sofia, que está no menos 3. Tá vendo? Para o leste. Então, vocês vão calcular quantas horas tem de diferencial. Menos 4 para menos 3. Quantas horas são? Lembrando que a hora vai aumentar para o leste. Então, se ela ligou às 16 horas, mas lá para a amiga dela, para a Sofia, que horas eram? Facinho, né, gente?
Número 4. Em 2018, a Copa do Mundo de Futebol foi na Rússia, lá na Europa. Observe no quadro a seguir os horários dos jogos do Brasil, na primeira fase da Copa. Então, no dia 17, o jogo foi às 21 horas, lá na Rússia. 3 horas aqui no Brasil. No dia 22, era 3 da tarde na Rússia, 9 da manhã aqui no Brasil. E no dia 27, o jogo era às 9 da noite na Rússia, 3 da tarde aqui no Brasil. Gente, só de você comparar essas 2 horas, você já sabe quantas horas de diferença tem entre a Rússia e o Brasil, que é justamente o que está perguntando na letra A. Quantas horas de diferença entre as cidades da Rússia e aqui o nosso horário de Brasília? Só fazer a conta aí, ó, de 15 horas para 21, tá dando quanto de diferença? Certo? Ou mesmo das 9 da manhã para as 15, a mesma coisa. Quantas horas deu de diferença? Na letra B, em sua opinião, essa diferença de horas é a mesma em relação a todas as outras cidades da Rússia e outras cidades do mundo? Sempre vai ser esse mesmo valor a diferença de horas de qualquer cidade do mundo? Por que você acha isso? Pensa bem, será que em todo lugar vai ter essa mesma quantidade de horas de diferença? Pelo que a gente fez aqui nos primeiros exercícios, parece que não, hein? Mas dá uma explicada nisso. E na letra C, por que as horas das cidades são diferentes? Olha o que eu falei no começo do vídeo. Por que não podia ser o mesmo horário no mundo inteiro? Certo? Observe a charge. A famosa charge da Mafalda. Ela está dizendo aí no começo, claro, o mundo só pode estar mal. Se quando a América do Norte é meia-noite, na China é meio-dia, e quando na China é meia-noite, na América do Norte é meio-dia, como que fazemos como é que 200 milhões de pessoas almoçando podem se entender com 600 milhões de pessoas dormindo? Então ela falou assim que o mundo não tem como dar certo, que se um monte de gente, ao mesmo tempo tem um monte de gente dormindo e um monte de gente acordada, é o que a Mafalda falou. O que é essa charge? Olha a pergunta 5. O que essa charge tem a ver com a nossa matéria de hoje? Você concorda com a opinião dela que não tem como dar certo desse jeito? Pensa bem, será que não tem como dar certo? É só você pensar um pouquinho e justificar, tá bom? Qualquer dúvida já sabe, hein? Não precisa ficar preocupado, não precisa ter vergonha. Chame a gente no PV e esclareça as suas dúvidas. E manda as fotos para mim, hoje ainda com as suas respostas, tá? Não deixa para depois não. Muito obrigado e até a próxima.